Depois desse vídeo, o que você chama de eu não será mais a mesma coisa. Existia na Grécia Teseu. Ele construiu um navio e se colocou a navegar durante décadas e décadas e décadas. Neste tempo em que ele utilizou esse navio, naturalmente algumas tábuas foram quebrando e precisaram ser substituídas. A vela rasgou, precisou ser substituída. O mastro envergou, precisou ser substituído. Até o ponto em que absolutamente todas as peças deste navio foram substituídos. E aí? Quando o navio retorna ao porto em que ele tinha partido lá no passado, nós podemos dizer que o navio de Teseu é o mesmo que partiu? A pergunta por trás disso é até que ponto nós podemos substituir as partes que constituem um objeto sem que esse objeto deixe de ser ele mesmo. Pensando em questões objetivas como o navio, fica um pouco fácil, né, de entender. Mas e quando o paradoxo do navio de Teseu é aplicado à sua identidade, à sua personalidade, ou aquilo que você chama de eu? Assim como o navio de Teseu, a gente navega pela existência e a todo tempo nosso corpo tem suas peças trocadas. As células se regeneram, os tecidos também, surgem pelos, caem pelos, a voz muda. Até que ponto aquele ou aquela que se chamou de eu, ao longo de tantas substituições, continua sendo o mesmo ou a mesma? Isso para não falar das questões da personalidade e do desenvolvimento psicológico. Quer dizer, ao longo dessa viagem existencial, as bandeiras e as velas que a gente levanta rasgam, a gente precisa substituir por outras ideologias. Algumas ideias e crenças que a gente tinha já não funcionam mais, precisam ser substituídas. Gostos musicais, gostos culturais, gostos, deixam de ser válidos, precisam ser substituídos. E aí, tudo isso é o que definia o navio de Teseu enquanto navio de Teseu, ou seja, a sua personalidade enquanto eu. Mas quando isso tudo é substituído, você continua ainda sendo você? E isso tudo será substituído. Essa questão é importante e interessante para a gente deixar de considerar a subjetividade, a nossa personalidade, a nossa identidade como algo concreto, assim, uma esfera já acabada, um todo já lapidado. Pelo contrário, o eu, o navio de Teseu, ele vai se transformando ao longo do tempo e das suas viagens. A subjetividade, ela é muito maleável. Ela está sendo reparada, trocada, aprimorada a todo momento. E essas transformações, que são existenciais mesmo, não fazem você menos você. Pelo contrário, te permitem continuar a navegar. E isso é importante para questões muito atuais, como a expressão de outras formas de subjetividade, outras formas de existência, Por exemplo, da questão da transexualidade, a questão da mudança de nomes, a questão de mudanças, inclusive, de ideologias. O exemplo do navio de Teseu nos permite substituir algumas peças que a gente achava que eram fundamentais para a constituição da nossa própria identidade, sem nenhum prejuízo para a nossa própria identidade ou subjetividade. Pelo contrário, navegar é preciso, já diria a pessoa. Esse vídeo é uma colaboração do Pensador PH junto com o projeto de divulgação científica Ilha do Conhecimento. Maravilhoso. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha ele aí com a galera e siga o Pensador PH e o Ilha do Conhecimento para a gente continuar essa prosa. Até já!